Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar dos verbos regulares, ok? Porque a gente precisa avançar dentro do espanhol e nós precisamos conhecer quais são os verbos regulares, precisamos conhecer os significados. Então, quando a gente abre agora para os verbos, a gente vai conhecer vários verbos em espanhol, muitos deles são bem parecidos ao português, outros são diferentes, né? Mas a gente precisa começar a falar de verbos, ok? Então nós vamos, por exemplo, hoje ver os verbos regulares, que são aqueles que, digamos, são mais fáceis, ok? Que são os são bastante verbos, são a maioria dos verbos. Então a gente vai ver como eles se formam, qual é a estrutura, como é que a gente vai conjugar. O bom dos verbos regulares é que quando a gente sabe que um verbo é regular, a gente sabe como ele se conjuga. Porque se a gente conhecer, por exemplo, um verbo regular de uma conjugação, todos os verbos regulares da mesma conjugação vão se conjugar igual ou praticamente igual. Ok? Então, por exemplo, eu coloquei aqui o verbo cepilhar. Ok? Cepilhar, o que significa cepilhar? Ok? Um cepilho é uma escova. Pode ser uma escova de dentes, pode ser uma escova de cabelo, pode ser uma escova de sapato. Ok? Então, por exemplo, yo cepillo los dientes. Eu escovo os dentes. Yo cepillo mi pelo. Eu escovo o meu cabelo. Okay? Então, como é que se forma um verbo regular? Bom, aqui nós temos um verbo de primeira conjugação. Vocês sabem que existem três conjugações. Uma seria as terminadas em AR, as terminadas em ER e as terminadas em IR. Okay? Então, não sei se dá para ver muito bem, mas vamos lá. Aqui é uma que termina em AR, como vocês podem ver. Então, o verbo, eles são divididos em duas partes. Uma parte é a raiz, ok? Que vai até a vogal temática. A vogal temática aqui no caso é a A, ok? Porque a gente sabe que é um verbo de primeira conjugação porque termina com AR. Então, tudo isso que vai até aqui é a raiz ou radical do verbo. Então, o nosso radical é cepil, cepil, ou cepild, cepild. É um pouco complicado de pronunciar mesmo. Mas vamos lá. Nós aqui temos um exemplo de como ficaria um verbo de primeira conjugação conjugado. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ver como eu falei, a raiz do verbo. Por exemplo, a raiz do verbo amar seria am, que seria am, porque a partir do a e do r nós temos a desinência da conjugação, né? Conjugação de ar, primeira conjugação. Então, como ficaria? Basicamente, eu posso colocar am para todas as pessoas, ok? E depois eu acrescento a desinência do verbo conjugado. Por exemplo, yo amo. Um O no final, amo. Tu amas. Ele ama. Nosotros amamos. Vosotros amais. E ellos ou ellas amam. Ok? Então, bom, é bom aprender todas essas terminações, porque a gente pode usar em outros verbos. Por exemplo, outros verbos da conjugação, da primeira conjugação pode ser amar, aceptar, aconselhar, adjuntar, afrontar, alertar, anunciar, apoiar, apreciar, banhar-se, ok? Banhar-se é um verbo reflexivo. Eu me banho, tu te banhas, ele se banha. Mas também da conjugação, da primeira conjugação, AR. Banhar-se. Cepilhar-se, como já é dito. Confiar,
contestar, banhar ou banhar-se. Bom, isso eu já disse. Ou ducharse. Okay? Ducharse também é um verbo em espanhol e é reflexivo em la primeira conjugação. Decorar, bolar, usar, etc. Da segunda conjugação, nós poderíamos ter, por exemplo, o verbo correr. Correr significa correr, né? Andar velozmente, né? Correr. Então, nós teríamos eu corro, tu corres, ele corre. Nosotros corremos, vosotros correis e eles correm. Vocês notaram que a vogal temática aqui ela mudou. A primeira ela segue sendo um O, e depois ela passa a ser um E, como no nome do verbo. No verbo infinitivo a gente tem um E, e aqui a gente vai continuar com E. Corres, corre, corremos, correis, correm. Só muda a primeira. Voltando ao verbo amar, a gente tem a vogal do verbo é um A, ok? Então, nós temos a primeira com O, ok? Depois nós temos amas, ama, amamos, amais e amam. E, finalmente, nós temos os verbos regulares terminados em... bom, espera um momento. Vamos lá. Outros exemplos de verbo da segunda conjugação pode ser aparecer, aprender, beber, ler, correr, ou melhor, comer, correr, correr, temer e gatear. Não, desculpa, gatear está errado. Ok. Então, por exemplo, o verbo correr, que eu disse, correr, significa pegar, ok? Um verbo é correr, correr, e o outro verbo é correr. Correr, eu corro el lápiz. Eu corro um autobús. Eu corro um livro, ok? Então, correr é pegar em português. Não confundir correr com correr. Correr é realmente fazer um exercício, correr, por exemplo, e correr, pegar. Vamos lá. Então, a terceira conjugação seria os verbos terminados em IR. Um exemplo pode ser o verbo vivir. Eu vivo, tu vives, ele vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís e eles vivem. Aqui a gente tem uma pequena diferença, porque nos outros verbos nós tínhamos a primeira pessoa terminada em O e as outras a gente teria a vogal temática do verbo que seria I. Okay? Então seria tu bibis. É possível também, é correto, mas em geral não se usa. Então nós não vamos usar. Para quê? Né? Então, tu vives, ele vive. Nosotros vivimos, ok? Em vosotros e em nosotros e vosotros é completamente regular essa conjugação. Então a vogal temática ela volta. Vivimos, vivis. E na terceira nós temos o vivem. Okay? Então, essa conjugação, essas terminações, elas vão servir para todos os verbos regulares terminados em IR. E nós temos, por exemplo, o verbo aburrir, que significa chatear ou entediar, okay? Aburrir, aplaudir, assistir. Assistir não é a mesma coisa que em português, ok? Em português a gente diz eu assisto televisão, ok? Em espanhol, assistir significa ir a um lugar para ver, ok? Por exemplo, eu assisto
uma obra de teatro. Eu assisto uma função teatral. Okay? Eu assisto a um meeting político. Eu assisto a uma reunião da universidade, por exemplo. Então assistir é uma coisa pessoal, pessoal. Eu vou pessoalmente e me apresento para aquela reunião, para aquele evento. Então isso é assistir em espanhol. Quando a gente fala, por exemplo, da televisão, né? Assistir a televisão, a gente vai dizer yo veo televisión. Yo veo televisión. Então a gente vai usar o verbo ver. Eu vejo a televisão. Depois nós temos o verbo decidir, descobrir, discutir, batir, subir, beber, receber e etc. Ok? Então, gente, basicamente é isso. E eu vou voltar com outro vídeo para a gente falar dos verbos irregulares, ok? Que vão ser um pouco mais complicados, mas tudo é possível, ok? Então é isso. Até já. Tchau.